Oi, gente! Obrigado por estar assistindo mais um episódio de podcast Pode Ficar Imune. Nosso canal no YouTube é Doutora Ana Carolina Alergista. No Instagram eu também estou como Doutora DRA Ana Carolina Alergista. Aqui no YouTube, se você gostar do tema, do canal, compartilha, faz propaganda aí para mais gente começar a seguir, porque é muito importante para chegar a notícias boas sobre alergia, imunidade, para quem realmente quer ouvir, para quem precisa ouvir, né? Então, hoje eu escolhi um tema que é para falar de soja. Será que a soja é vilã? Será que ela é para ajudar? O que tem de novidade? Então, já conto quem que eu chamei para falar sobre esse assunto. Antes disso, eu queria falar dos patrocinadores do podcast. Pousada do Conde, Campos do Jordão, Hotel Giprita, em Ubatuba, e Restaurante Frederico, em Campos do Jordão. Então, quem não conhece, procura aí, que são os nossos patrocinadores. Por favor, também, né? Compartilhe, a gente está nas plataformas de podcast, os tocadores de podcast, então às vezes eu não quero assistir no YouTube, põe lá no podcast, para ouvir nos outros canais. O importante é todo mundo saber sobre esses assuntos, compartilhar, falar sobre isso, sobre as novidades. Então, falando da soja, quem que eu poderia chamar? Eu tinha que chamar uma pessoa que eu considero muito, né? Que é uma endócrino pediatra que trabalha comigo há muitos anos, né, Cássia? A doutora Cássia Furtado. A gente atende junto na prefeitura de Taubaté, na Policlínica Infantil. E há muitos anos já, né? Não conta a idade, né? A gente fez medicina Taubaté aqui, né? Uhum. E ela atende também em consultório. Já fala aí um pouquinho de você, sua formação, para quem não te conhece. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Estou muito contente de estar aqui, de receber seu convite. E já trabalhamos juntas aí há muitos anos, né? Nossa. E eu sou formada em Taubaté, né? Fizemos Unital, mais ou menos na mesma época, né, Carol? Somos meio contemporâneas aí, né? E fiz residência médica aqui também, de pediatria, né? Aqui em Taubaté, 2 anos. E depois me especializei em endocrinologia pediátrica lá em São Paulo, no Instituto da Criança, lá, né? No Hospital das Clínicas. E 3 anos lá, e aí voltei para Taubaté. E agora já estamos aqui há praticamente 20 anos. Nossa, aí muito, né? No atendimento, né? A poli infantil já está fazendo 10, já fez 10 anos já. Pelo menos lá a gente está nesse mesmo, tempo. E você está na clínica? Eu atendo lá na Policlínica Infantil e atendo na Clínica Virtude. Tá. Então, estamos nesses lugares. Com a nossa querida Odete. Com a nossa querida Odete. A secretária forte. Maravilhosa. E ela deve estar assistindo, né? Tá. Então, faço questão de falar como certeza. Eu gosto dela. Uma querida. E daí, a gente já trabalhou junto no consultório também. Agora eu tô com a minha clínica, tudo, né? Sim. E eu queria... eu falei, Cássia, vamos, conversa comigo. A gente já tentou vários, né, agendamentos, aí não deu certo. Dessa vez deu. Agora deu certo. E assim, para falar sobre a soja, porque a soja, vou falar o porquê que a gente vai falar de soja, né? Geralmente quem é mãe de alérgico à proteína do leite de vaca sabe por que eu estou falando disso. A soja, ela é usada, a fórmula de proteína isolada da soja, que vende no Brasil atualmente como Nansoy, Aptamil de soja e o Milnutrissoy, tá? Eu acho que eu não esqueci de nenhuma marca aí, tá? Espero que não. Essas fórmulas infantis, elas são feitas à base de soja para que a criança que tem alergia à proteína do leite de vaca possa usar nos 2 primeiros anos de idade. Mas fica a dúvida, assim, será que deve mesmo? Será que é tudo tranquilo a gente usar soja? O pessoal da Europa, os alergistas, gastroinfantis da Europa, eles questionam um pouco, eles geralmente, para quem é alérgico, eles falam para usar mais a proteína extensivamente hidrolisada, que é mais cara, né?
A doutora Dorina, né? Uma pediatra, gastro, que foi nossa professora por aqui, ela falava muito bem da soja, ela achava que tinha um interesse econômico, farmacêutico, né? Por trás disso, de não recomendar soja. Então, assim, é uma questão que fica meio controversa. Mas 40% dos pacientes que têm alergia à proteína do leite de vaca também podem ter alergia à soja. É uma média. Mas 60% não. Então, supostamente, se a pessoa tem alergia à proteína do leite, né, leite de vaca, ela poderia usar soja e ia se dar bem. O que a gente, no consenso brasileiro de alergia, a gente fala é que a gente pode usar soja, fórmula infantil de soja, né, para quem tem alergia a leite de vaca, mas acima de 6 meses de idade. E quando o paciente ele não tem sintoma gastrointestinal, porque a proteína do leite de vaca e a proteína da soja são proteínas grandes. Então, quando o intestino já está muito machucado, inflamado por causa de alergia, teve diarreia com sangue, vômito, essas coisas, pode ser que você estimule, trocando do leite de vaca para soja, você está dando uma proteína grande, você estimule a alergia da soja, de quem não tinha vai ter, tá? Sim. Então, é mais ou menos isso. Então, eu fiz essa entrada aqui para a gente questionar assim... Tá, mas quem tá certo, né? Como que tá atualmente? Estamos em novembro, que vai ao ar, né? Novembro de 2023, tá? O que a gente tem de novidade? A soja pode mesmo ter problema por causa do hormônio? Que a questão maior, eu acho que é isso, né? Os hormônios, que parece com o hormônio feminino, fitoestrógeno. É o que eu aprendi, tá? Então, agora você fala aí a parte da endócrina, porque a gente fica com medo do quê? Da criança ter puberdade precoce, a menina ter puberdade precoce. Esse hormônio interfere em alguma coisa para os meninos, né? Então, são essas as questões que deixam as pessoas meio... Daí, a Cássia teve essa incumbência, essa tarefa de falar, vamos falar de soja. É isso mesmo, né? Assim como você recebe lá os pacientes, né, com a alergia à proteína do leite de vaca, né, com a PLV, no consultório, os pacientes, assim, independente de... Eu até nem recebo tantos por conta da alergia, né? Mas os pacientes, isso é muito divulgado, né? Essa questão da soja, de falar que ela é meio que uma vilã ali, isso começou a ser muito falado mesmo, né? Então, os pacientes com uma frequência muito grande me perguntam isso, e até porque no consultório eu atendo muito paciente com puberdade precoce. Muitas meninas, né, com puberdade precoce. Às vezes, nem chega a ser uma puberdade precoce, porque, na verdade, por definição, a puberdade precoce seria o aparecimento ali das características de puberdade na menina antes dos 8 anos ou no menino antes dos 9 anos, né? Então, o peito, né, isso, começar a crescer, na verdade, pelo, né, exatamente. pubiano. E, assim, principalmente a mama, né, que é a telarca que a gente chama, né? Então, principalmente a mama, que é o mais observado ali na menina. E até a gente acaba recebendo meninas com uma frequência maior, porque no menino, o sinal de puberdade, às vezes, se não tem pelinho, é um pouquinho mais difícil de identificar, porque o sinal de puberdade verdadeira é o aumento do testículo. Então, não é uma coisa que é tão notada pela família, né? Então, se não for ali no médico, no pediatra, que examine ali o tamanho do testículo, não vai identificar se está em puberdade ou não. Agora, na menina, como aparece a mama, então, visualmente, é uma coisa muito mais fácil de ser notada, e apareceu a mama, a família já se assusta, né? Então, assim, porque apareceu a mama, eles já imaginam que, opa, vai menstruar, né? Então, já correm muitas vezes para procurar o médico por conta disso, né? A gente sabe que não é bem disso, depois a gente fala disso, mas e nessa eles até me perguntam sempre nessa questão da soja. Então, eles acabam perguntando muito por conta dessa questão da puberdade precoce. E por quê? Exatamente isso que você falou. Porque na soja, ela é o que a gente chama de fitoestrógeno, né? Então, ela acaba interferindo ali com os receptores ali estrogênicos, né? E acaba ativando essas vias desses hormônios da puberdade, né? Então, o estrógeno é um hormônio que está ligado ali à puberdade. E esse fitoesterol ali da soja, né? Ele acaba ativando, então, essa via desses hormônios aí do estrógeno, da puberdade. E tem muitos relatos, né? Então, isso é muito...
assim, controverso ainda, né? Tem muitos relatos de casos que por esse estímulo estrogênico acaba desencadeando realmente um quadro ali de telarca, que é esse aparecimento da mama, de uma puberdade precoce, por esse estímulo do estrógeno da soja, né? E a soja acaba entrando ali meio que num bolão ali, né? Que a gente chama hoje, né? Talvez você escute os pacientes perguntarem isso, né? Que é bem falado, assim, que são os disruptores endócrinos, né? Então, assim, esses disruptores endócrinos, eles são o quê? Eles são substâncias exógenas, né? Substâncias que estão ali no meio ambiente, alimentares, né? Naturais ou não, né? Que vão agir interferindo no nosso sistema endócrino. Então, que vão agir nos nossos hormônios ali. E podem agir assim, estimulando, em alguns momentos até inibindo, dependendo da substância que for, alterando o metabolismo, alterando a excreção. Então, assim, na verdade, esses disruptores endócrinos, eles podem agir de várias formas. E a soja, ela acaba entrando nessa questão dos disruptores endócrinos. E esses disruptores endócrinos, eles podem alterar o hormônio não só de menina, mas de menino também, né? Isso, dos meninos também. Dos meninos também. Então, na verdade, esse estímulo, por exemplo, da puberdade. E, assim, eu tô focando aqui porque como a gente está falando da soja, né? Então, eu tô falando dessa questão da soja em relação a essa parte da puberdade, né? Porque é usada também na alergia. E o que você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é essa questão que você falou, né? Que vocês usam principalmente até os 2 anos, isso, né? Na alergia. Até 2 anos de idade, a criança é considerada lactente. Então, a principal fonte de proteína para a criança é o leite materno. Seria, né? Mas daí, quando não tá com leite materno, leite de vaca. Daí muita gente pode, às vezes, comentar, porque quem é vegano, quem é contra leite de vaca, fala, mas por que vai dar leite para criança? Não sei o quê. Sim. Só que, gente, a gente tá aqui num mundo na pediatria, vamos colocar um parênteses. A gente está falando sobre alergia à proteína do leite de vaca de criança que às vezes a mãe não conseguiu amamentar, né? Por algum motivo, porque não é um mundo maravilhoso de amamentação, né? A gente sabe que tem criança que não tá amamentando, que a mãe tem que complementar. Porque eu tenho que tomar cuidado com a internet, que eu já fiz um post falando contra a soja uma vez, falando contra, né? Falando disso, assim. E vieram muitas pessoas, assim, falando, imagina, mas você tá falando a favor do leite de vaca? Não, eu tô falando da nossa realidade, como alergista, como endócrino. O que a gente encontra? Então, às vezes uma mãe não conseguiu amamentar. Eu dou exemplo, às vezes, em aula. Uma mãe sofreu um acidente, né? E ela teve que parar de amamentar, porque ela teve que fazer uma cirurgia, por exemplo. Que leite que vai dar para a criança? Né? Então, a criança vai ter que usar uma fórmula infantil do leite de vaca. É disso que existe. Ela é a família vegana. Tá, então vai usar uma fórmula infantil de soja. E daí a gente tem que saber o que vai fazer, né? Então a gente, como médico, tem que resolver essa situação. Exatamente. E eu acho exatamente isso. Eu sou super a favor de leite materno, né? E a gente acho que tem que sempre avaliar como um todo. Não colocar uma culpa ali só num alimento, né? Ou num fator específico. Então, por exemplo, a gente sabe que a soja, realmente, ela é ali um fitoesteroide, né? Então acaba... Disruptor endócrino. Um disruptor endócrino. Então, ela acaba agindo realmente nessa parte hormonal, né? Mas, assim, a gente também tem que lembrar outros fatores. Então, por exemplo, até os 2 anos, né? Isso ali já de meses, né? E até os 2 anos, a gente tem um estímulo maior também das gonadotrofinas, que são esses hormônios... É o normal isso, relacionados, exatamente. Então, assim, independente da criança ser alimentada com soja, né, usar essa fórmula à base de soja, ela também pode ter o que a gente chama de telarca, que a telarca é sempre o aparecimento da mama, né? Uma telarca benigna da infância, que é normal. Nessa idade, e que depois, a partir dos 2 anos, vai desaparecer sozinho. E isso em quem não usa soja, né? Então, assim, acho que a gente sempre tem que avaliar todos os fatores. Tem criança que eu já vi acontecer de ter a telarca, bebezinho, né? Aparecer a mama e
também ter leite, assim, é isso mesmo? Isso, acontece isso, né? Acontece. E é quando tá no leite materno, pode acontecer isso, né? Pode acontecer isso. Na verdade, ela já tem esse estímulo mesmo, assim, a criança já tem esse aumento mesmo ali das gonadotrofinas. E não necessariamente estando no leite materno, né? Tá. Porque às vezes a mãe até questiona isso, mas eu não amamentei, ou eu já parei de amamentar. E a gente sabe que é como se fosse ali um aumento das gonadotrofinas nessa faixa etária, né? E aí depois, a partir dos 2 anos, é que ela começa a estabilizar e vai voltar a aumentar de novo na adolescência. Então, mesmo sem soja, poderia mesmo estar sem acontecendo soja, isso poderia então, já acontecer. É uma questão importante. Então, é um fator a mais, assim, para ser observado, né? Tá. E na criança, até os 2 anos, a gente ainda tem que pensar também, assim, em outros disruptores endócrinos, que também podem agir nessa parte hormonal, né? Não só até os 2 anos, mas assim, então, assim como a gente tem a soja desencadeando, que pode ser desencadeadora, né, de tudo isso, mas a gente também tem outras substâncias, que são, por exemplo, os fitalatos, que a gente chama, que estão presentes em brinquedos de crianças, assim, muita plásticos. Coisa hoje em dia, né? Ali, não numa criança dessa idade, né, mas assim, numa criancinha maior, que a gente vai pensar, às vezes, esmalte, na coloração do esmalte, uso de maquiagem. Às vezes o esmalte, tô pensando aqui, se eu não souber também, não tem problema, é questão que vem na minha cabeça. O esmalte da criança usando ou da mãe? Será que interfere? Você leu alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que é mais da criança. Da criança, ali usando mesmo. E que tá muito cedo. Inclusive, eu tenho uma filha de 13 anos, que eu acho que desde 2 anos já passava esmalte nessa unha. Então, são coisas pra pensar. O que eu já li, assim, em alguns artigos que fala... Porque, assim, tem alguns artigos que falam isso mesmo, assim, não na questão do esmalte, mas, por exemplo, na exposição a um alto consumo de soja, a esses alimentos, assim, no período pré-natal. Por quê? Porque tem uma passagem antes de nascer. Ali desses fitoestrógenos pela placenta e pelo leite materno. Olha. Isso tem. Então, assim, essa exposição ali já pré-natal ali da criança, isso poderia estar associado no leite materno. Também no leite materno. Então a mãe às vezes tomando as coisas, também comendo, né, ou tendo contato. Daí você estava falando que é o fitalato. Fitalato, na mamadeira, né, o bisfenol, né, bisfenol A, né, S, né, que você tinha falado. O bisfenol S. E assim, são muitos... Isso são coisas Daí você falou no esmalte de unha. É que a gente já até fez um resuminho aqui, gente, porque é muito nome. Eu anotei antes da gente começar. Então, assim, você tinha falado do esmalte de unha, brinquedo. Esmalte de unha, brinquedo infantil. A mamadeira, né? A mamadeira, garrafinha de água. Nossa, olha quanta coisa. Equipamento hospitalar. Equipamento hospitalar. Muita Saquinho, coisa, às vezes, né? de soro. E tem um outro que você tinha, que é o glifosato. Isso, que tá na plantação da soja, né? O glifosato, ele também é um disruptor endócrino, né? E ele tá na plantação da soja, né? Então, assim, às vezes a gente tá... Lógico que a gente tem que se preocupar com tudo, né? Não tô advogando aqui a favor da soja, não é isso. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que se preocupar com a soja, mas, assim, com tudo ali que está envolvido, com outros fatores que estão envolvidos também, né? E o glifosato é usado na plantação, né? Tipo um agrotóxico? Um agrotóxico, E estava até para ser proibido, acabou não sendo proibido. Olha. Mas ele é usado na plantação e ele também é um disruptor endócrino. E outra coisa, né? A gente fala muito da soja. Eu, como alergista, eu acho que o alimento mais difícil de evitar é a soja. Porque a gente tem a lecitina de soja, que é um óleo. Às vezes o alérgico, que é alergia à proteína da soja, né? Tem paciente que eu falo para tirar no primeiro momento, mas é tão difícil porque ele tá como conservante em vários alimentos ultraprocessados, né? Alimentos prontos, tá? Então, onde você olhar rótulo, pega alguma coisa aí na sua casa, você vai ver lecitina de soja. Na alergia, já tem uma discussão que talvez não precise tirar esse lecitina de soja, tá? Quando você tem um paciente alérgico à soja, não precisa, deveria tirar só a soja em grande quantidade mesmo, né? Tudo. Porque é difícil. A gente tem o óleo de soja, né? Que a gente consome onde a gente vai, gente. O óleo de soja é o mais barato, é onde os restaurantes, a gente que come fora de casa,
é muito difícil. Então, eu falo para os pacientes que às vezes eles falam assim, doutora, deu positivo para soja, mas isso aí não é difícil não. Eu falo, vocês que pensam. Quando eles voltam, eles falam, doutora, que é isso? Tudo tem soja. A hora que começa a ler os rótulos, nossa, né? Então fica até assustado. E é engraçado porque a gente acha que todo mundo que ouve de soja fala, imagina, não é importante. Mas a gente tem a soja transgênica que está em tudo, né? Muita coisa nova. Então, e esses estudos, assim, sobre os disruptores endócrinos, é coisa meio nova, né? Parece modismo, né? A gente fica vendo as mães que querem tudo sem o bifenol, hashtag, exatamente. né? Não sei o quê. Mas será que tá errado, né? Então e será que a gente tem que culpar só a soja por causa disso, né? Porque olha só quantas substâncias que existem, né? Exatamente. Você falou, a gente tinha conversado também um pouquinho antes, que a soja, ela é uma leguminosa. Isso. E que o fitoestrógeno está nas leguminosas. Também tá nas leguminosas. E um alimento que a gente come muito, que é leguminosa, é o quê? O feijão. Feijão, né? O grão de bico. Não é tão comum, mas... Não é tão comum, né? mas então, vagem, olha... né? Então, assim, a ervilha, né? Então, a gente tem ali outras leguminosas também. Né? Então, assim, sempre, eu acho que tem que avaliar ali num todo. A soja pode causar isso? Realmente pode, né? E até a questão mesmo ali, se está consumindo a soja, né? Se está consumindo as outras fórmulas ali que são a base de soja, mas que isso tem uma discussão também, se nesses sucos, né? Ou alguns, pode falar nome, a gente não tem problema aqui. A base de soja. Que são assim, tem as fórmulas infantis de soja, que é esses que eu falei, né? Que são da Danone e da Nestlé, que são as fábricas que eu conheço que tem. Então, é o Aptamil Soja, o Enfamil de soja, que a Enfamil é de outra marca. E o Nansoy, que é da Nestlé. E existe o Meu Nutri Soja, né? Então, esses são os que a gente orienta para criança até 2 anos, que é alérgica à proteína do leite de vaca e vai usar soja, tá? Tanto é que o governo, né, na licitação, fornece o Nansoy, tá? Só para ninguém achar que eu tô fazendo propaganda de nada aqui. E existem os extratos de soja, que eu brinco assim com as mães, que eu falo assim, que extrato de soja é a soja amassada com açúcar e sabor. Então, é o suquinho Ades, o soy milk, o supra soy, né? Soy milk, daí fala leite de soja, mas a gente na pediatria fala, isso não é leite, porque leite é quando é de algum animal. Isso. Né? E leite de soja é vegetal. Então, então existe essa diferença de fórmula infantil, a base de proteína da soja e do extrato de soja. E eu brinco, eu falo para as mães que é a soja amassada com açúcar, porque às vezes isso é um motivo de tá, como é que fala? Tipo, tem muito açúcar, então pode ser até uma causa de diarreia, tudo. Então, não é legal ficar usando esse suquinho de soja. Vezes, isso é super importante, assim, você falar, porque eu falo isso muito no consultório também, né? Por quê? Porque o paciente, às vezes, usa, e assim, até por não saber mesmo, né? Eles usam esses sucos achando que é uma coisa mais saudável. Né? E assim, eu até brinco, eu falei, tem tanto açúcar quanto um outro suco ali de caixinha, ou até como um refrigerante. Exatamente. Então, assim, de saudável não tem nada, porque tem muito paciente ainda, assim, que ainda usa esses sucos achando que é mais saudável ali do que dar um outro suco de caixinha ou um refrigerante, alguma outra coisa, né? Eu falo, não tem nada de melhor. Saudável. Não tem nada de saudável neles, né? Então, e às vezes a mãe não tem condição financeira, depois de 2 anos o governo federal, né, que é lei, né, depois de 2 anos não é considerado lactente, então o governo entende que até 2 anos tem que dar uma fórmula infantil para a criança que tem alergia. Passou de 2 anos, para o fornecimento, né, só se tiver um motivo judicial, né, nesses casos. Então, muitos pais, eles mudam desses que é fornecido pelo governo, a fórmula, e começa a comprar o extrato, que é mais barato. Né? E a criança adora, porque é doce, né? Eu sei, porque lá na minha casa, né, fazia sucesso isso. Sim. E daí a gente fica nessa questão, né? Assim, será que isso não interfere no crescimento, né? Eu tenho uma filha, né? Ela conhece. Tudo isso, assim, a gente fica pensando, será que isso interferiu, né? Será que a puberdade
precoce e eu acho que do paciente. E eu acho que isso né? está sendo muito reestudado, revisto cada vez mais, né? Cada artigo assim que a gente pega para ler, eles consultaram mais de 1000 outros artigos, escolheram 60 daqueles ali, sabe? Você vê que é uma coisa ainda realmente muito controversa mesmo, né? Mas eu acho que isso está sendo cada vez mais revisto, mais estudado em relação à segurança da soja, vamos dizer assim, né? É porque está tendo uma antecipação da idade da primeira menstruação da menina, né? Então, isso assim, então essa puberdade, ela realmente está começando antes, né? E como tem muita ligação, né, da soja com esses hormônios da puberdade, então realmente tem muito estudo. E assim, tem relação? Tem. Mas a gente tem que avaliar falar disso, que às vezes todo. alguém está ouvindo aqui, a gente falando de puberdade precoce. Na pediatria, nossa preocupação de puberdade precoce é a criança não crescer, né? Resumindo, assim, menina ficou mocinha mais cedo, vem a menstruação mais cedo, a menarca, né, que é a primeira menstruação, ela não vai crescer tanto. Né? Eu tô percebendo isso, eu te falei isso esses dias, né? Que, tipo, a gente sempre era maior que os nossos pais. Parece que agora os nossos filhos estão ficando menor que a gente. Daí eu questionei isso pra Cássia esses dias. Falei, tá normal isso? E tá tendo mesmo uma antecipação, né? A gente vê hoje a idade média ali da menina menstruar entre 11 e 12 anos, né? Mas isso já foi ali muito mais tarde, né? E os pais se preocupam muito com isso mesmo. Então começa a aparecer a mama, acende uma luz vermelha ali que eles acham que já vai menstruar, né? Na verdade, não é assim uma coisa... É preocupante, né? Ali chama atenção a hora que começa a aparecer mama, e eu acho até legal que os pais procurem o pediatra, né? Para ter essa orientação. Mas assim, começou a aparecer a mama, se tiver tudo evoluindo ali dentro do fisiológico, a menina ainda vai demorar em média uns 2 anos para ela menstruar. Então não vai ser uma coisa ali tão rápida, né? Nesse período, é o período que a menina ainda faz um estirão de crescimento. E tem ali o pessoal fala, né? Mas menstruou, para de crescer, né? Eu escuto muito isso lá no consultório, né? Menstruou, pai, mas ela vai menstruar e vai parar de crescer. Na verdade, assim, não para de crescer. É que o crescimento desacelera depois que a menina menstrua, né? Mas ainda cresce ali em média uns 7 centímetros depois que menstrua. Então ainda vai ter um crescimento. Média. Tem gente que cresce mais, exatamente, né? A média de 7 vai ter que cresce 10, mas vai ter que cresceu 4, né? Então isso vai ter. Mas é uma média. Eu, assim, como alergista, tô vendo um paciente, tá tomando soja e tal. Vale a pena eu pedir? Eu até anotei aqui, raio-x de idade óssea, ou então os hormônios, sei lá, IGF-1, não sei, coisas assim. Você acha que vale a pena? O raio-x de idade óssea, eu acho que é uma coisa que todo pediatra deveria pedir. Assim, sabe? Para fazer, assim, um acompanhamento ali uma vez por ano, assim. Eu acho que... Porque a gente vê muita criança, assim, que às vezes pega de surpresa ali com um crescimento que começa num certo ponto a não ir bem e pega de surpresa ali com uma idade óssea desfavorável, que nunca tinha sido visto antes. Que legal. Sabe? Então, assim, eu acho que da mesma forma ali que começou a aparecer ali começou a ter uma mudança ali na velocidade de crescimento, tá acompanhando ali a velocidade de crescimento, mas às vezes a gente faz tanto... eu falo assim, eu sou pediatra também, né? Então, às vezes a gente faz tanto exame ali desnecessário que nem precisaria fazer com uma frequência tão grande como a gente vê que é feito na prática, né? Então, acho que o raio-x da idade óssea era um exame que deveria entrar ali nesse script ali do pediatra ali uma vez por ano, assim, acompanhar, né, na curva de crescimento, acompanhar a velocidade de crescimento e um raio-x da idade óssea. Mas principalmente se começar a aparecer algum sinal de puberdade, né? Porque assim, essa puberdade, essa telarca, esse aparecimento ali da mama, pode ser só benigno. Então, a gente acha com frequência casos assim descritos que usou a soja, estava associando aquilo ali com a soja, apareceu a mama, tirou a soja, conseguiu diminuir, mudou a alimentação, voltou ao normal. Então, ok, não teve nenhum prejuízo de crescimento, evolução da idade óssea, nada, né? Mas assim, a gente também vê casos que evoluem de forma desfavorável, né? Então, começa essa puberdade, pelo aumento dos hormônios, evoluem ali de uma forma muito rápida. Então, eu acho que a idade óssea
é um exame que deveria estar ali na rotina, ali meio que pediátrica, ali, anual, Nossa, assim também. Bom saber. Nossa, gostei dessa ideia. Então, meus pacientes que estão usando soja, me lembrem, quem estiver assistindo, porque eu acho que, de criança em geral, de né? uma forma geral. Mas, até. porque não é só a soja, né? Tem os outros fitoestrógenos. Tanto exame, assim, sendo repetido. Faz TSH, T4 livre, todo colesterol, ano. todo ano, às vezes 6 em 6 meses. E não precisa, e que nem né? precisaria, nem tem indicação para isso, né? Então, acho que o raio-x, eu acho que teria ali, caberia, sabe? Nossa, assim, uma legal. vez por ano, fazer um raio-x ali de idade óssea e ver como é que tá. Legal, hein? Você podia vir no outro podcast com as meninas. Ó, Eric. Boa, outra ideia aqui. Que é o meu, como fala? Produção aqui. Porque daí é de crescimento, acho que é legal. Você tinha falado, antes da gente começar aqui também, que você tinha achado um artigo do México. Conta aí desse artigo, eu achei interessante isso. Isso, é um artigo do México, de um grupo do México, né, que foi publicado agora, esse ano, em fevereiro agora de 2023, né? E eles tentaram, eles até que eu falei, eles pesquisaram assim mais de 1000 artigos, desses mais de 1000 artigos aí eles selecionaram 66, assim, que eram mais para responder as perguntas assim do que eles queriam, né? E era falando principalmente da questão da soja, né? E aí, nesse artigo, eles falam, né, dessas bebidas à base de soja, né, do extrato ali de soja. Então, eles falam que talvez a ação dessas bebidas, que são à base do extrato de soja, sejam diferentes de quando você consome realmente a soja. Então, a soja, eles também, né, concordam ali que... Isso acho que já é de consenso geral, né? Que é um fitoesteroide, né? Então, isso já... Mas essas bebidas à base de soja, o que eles falam é que a forma da soja, a forma do fitoesterol, vamos dizer assim, que eles têm ali, é uma forma inativa. E aí que essa forma inativa, ela teria que passar ali pelo trato digestivo, pelo sistema intestinal, para ela se transformar na forma ativa, que seria a forma que poderia estimular os hormônios, vamos dizer assim, de uma forma geral, né? E para ele se transformar nessa forma ativa, isso dependeria de vários fatores. Então, dependeria de fatores genéticos, dependeria dos probióticos ali, né, das bactérias, do funcionamento intestinal dessa pessoa. Então, teriam vários fatores ali que poderiam, que levariam isso para uma forma ativa ou não, né? Para fazer com que essa bebida realmente se tornasse ali um disruptor endócrino. Então tempo de exposição. Né? Tempo de exposição, a genética. E a quantidade. A quantidade, isso. E até mesmo o funcionamento ali dessa pessoa, né? Muitos fatores, então, né? São muitos fatores, são muitas coisas, assim. Eu acho que a gente não pode transformar ela ali numa vilã, né? Mas a gente tem que saber que ela está realmente envolvida nisso, né? Mas eu acho que tem que considerar ali todos os fatores. E se suspender, você já viu algum caso? Eu já tive alguns casos, assim, que me chamaram a atenção. Daí a gente suspendeu a soja, mudou lá a fórmula que estava dando, melhorou. E desapareceu, né? Então, assim, isso tem descrito casos assim mesmo, né? Na prática, a gente vê também, mas tem descrito casos assim, mas que normalmente estão associados, pelo menos os casos que eu já vi, com um consumo alto. Assim, de soja, de leguminosas, desses sucos à base de soja. Então, geralmente estão associados com consumo alto. Que quem é vegano, eu tô pensando aqui, né? Quem é vegano, vegetariano, às vezes tem um consumo maior, né? Então, as tem que ficar dietas atento, orientais, né? Que aí entra lá o shoyu, né? Então, assim, tem nessas dietas orientais também, eles usam muita soja. Legal, né? interessante. Tá bom, acho que, tá vendo? A gente falou. No começo ela falou assim, será que a gente vai falar muita coisa de soja? Acho que vai ser, parecia que não ia render tanto, já né? Que foi não ia bastante ter tanta tempo. Coisa assim. Porque assim, se eu tenho dúvida, eu fico pensando, acho que todo mundo que usa soja, os pais, os nutricionistas, né?
tem essa dúvida também. Então, Tem. é bom a gente estar falando novidades. Se alguém souber de alguma outra novidade, manda pra gente, né? Comenta aqui, manda no Instagram lá que eu vou vendo. O que eu sempre falo é que a gente tem que ter esse cuidado, né? E tem que ali avaliar no todo, né? Eu não falo não use, né? Mas assim, você não vai ser tão exagerar radical ali na quantidade, você não pode ser radical, né? Porque hoje, no fundo, tudo é disruptor endócrino, né? Então, assim, você vai beber uma água, a água não pode estar na garrafa de plástico, você vai guardar um alimento, o alimento não pode estar num potinho plástico. O esmalte, então, o esmalte, o creme hidratante, o brinquedo. Então, assim, claro que tem que ter esse cuidado e você podendo ali consumir, vou ver aqui, tem bisfenol? Não, então não vou consumir esse, vou escolher, tem ftalato? Não, então não vou escolher. Mas, assim, nos alimentos, né, não dá pra gente falar que é só isso. Então, tem todos esses outros fatores envolvidos, né? Então, consome, mas não vai ali, né, consumir em excesso por muito tempo, uma quantidade muito grande, né? Porque a gente sabe que isso tem ali uma relação. É isso aí. Geralmente até fala assim, quer deixar um recado? Mas acho que você já deixou o recado final, né? Assim, quer falar alguma coisa, mas eu queria te agradecer, né? Primeiro, por ter vindo, ter dado certo nesse meu projeto. Mais um projeto, né, Cássia? Que eu vivo inventando ideias novas. Mas a ideia é essa, é a gente falar de assuntos ligados à imunidade, alergia. Se tiver alguma ideia aí, vem, né? Tem o que a gente faz uma vez por mês, a Ana Cristina e a Priscila Vitor, a gente faz ao vivo, né? Falando de pediatria geral. Então, você também está convidada aí pra gente conversar sobre alguma coisa. Vamos ver se a gente combina aí. Mas, e daí os outros que eu deixo gravado aqui são relacionados à imunidade, né? Então, é essa a ideia mesmo. Às vezes eu trago paciente, às vezes eu trago... A maioria é profissional de saúde, assim, mas tem umas pessoas diferentes aí também. Mas esse foi a ideia, assim, falar desses assuntos de uma forma que mais clara para quem está ouvindo, que é leigo, né? Que é paciente, para entender um pouquinho mais, poder ouvir no horário que está mais calmo, tranquilo, né? Então tem o podcast para ouvir nos tocadores de podcast, tem o como é que fala? O canal do YouTube aqui. Então, quem gostou, compartilha, curte, né? Faz chegar no ouvido de quem precisa ouvir tudo isso. Acho que nada em exagero é bom, né? Então, acho que a mensagem final acho que é essa. A mensagem é exatamente essa, né? Não dá pra gente evitar 100%. Porque vai ter momentos que vão ter que ser usados, né? Como você falou, às vezes tem dietas ali que a pessoa consome realmente isso. Não tem como você falar, não consuma, que isso vai ser o vilão, né? Então, acho que é a quantidade de observar, né? Se aquilo ali vai gerar ali algum sintoma. Apareceu ali alguma característica ali de puberdade precoce, por exemplo, ou apareceu uma alteração ali num hormônio da tireoide, num TSH. Então, lembrar que isso pode estar associado, né? Então, assim, então vamos lembrar que pode estar associado e investigar. Mas, assim, não que seja só a soja a vilã de toda a história. A gente vê que nesse mundo moderno aí tem muitas outras coisas também agindo ali nos nossos hormônios, né? Que são esses disruptores. Acho que não precisa cancelar, né? A soja. Né? Mas também não precisa viralizar tanto, né? Exatamente. Eu acho que é exatamente isso mesmo. Meio termo aí. Então tá bom, obrigada, viu? Pelo convite. Eu que agradeço o convite. Né, mais uma vez. Foi muito legal, gostei muito de ter vindo. Admiro muito toda essa batalha sua aí de novos projetos, de trabalhar, atender pra caramba, né, no consultório, na policlínica e ainda partir para esses projetos aí. Como se não tivesse mais nada. Criando coragem ainda para adentrar nas redes sociais. Mas é interessante, né? Acho que é bom a gente levar mensagens para as pessoas, e a pessoa saber que ali ela pode contar com alguém que está falando coisa séria, né? Sim, é verdade. Porque senão é tanta coisa errada que a gente vê na internet, né? Então, e qualquer dúvida, né? Acho que isso tem que ser falado também para os pacientes, né? Qualquer dúvida, procurar ali o pediatra, né? Perguntar para o pediatra, perguntar para o médico ali que ele confie, né? Porque na internet a gente acha as coisas mais absurdas assim, possíveis também, né? Então, às vezes o
paciente lê aquilo ali e já se desespera muitas vezes e não é também bem aquilo, né? É isso mesmo. Então, acho que a gente está aberto para tirar esse tipo de dúvida mesmo, né? Para esclarecer os pacientes, para fazer exame, investigar, avaliar. Então, acho que a dúvida tem que procurar o pediatra e tirar a dúvida com o pediatra mesmo. Isso aí. Então tá bom, gente. Obrigada mais uma vez e até a próxima.